Hein? Nossa, começamos a semana com muita dor de cabeça. Mas vamos lá. Então, de reiterar, né, que eu mandei a atividade de vocês desse primeiro bimestre. Demorei um pouquinho para encaminhar essa atividade e, em decorrência disso, também eu imagino que vocês devem estar, né, atolados de atividade também durante essa semana, porque foi meio que estipulado um prazo para nós. Só que esse prazo também não faz muito sentido. É bom a gente ter um prazo, porque nossa avaliação será ali no final do mês que vem, que está chegando já esse mês que vem, por sinal. Mas eu achei mais conveniente deixar essa atividade para a semana que vem, porque daí vocês também têm aí o final de semana inteiro para fazer, o próximo final de semana inteiro para fazer. E, além disso, a gente abre aquela exceção, porque durante o semestre passado tiveram algumas pessoas que encaminharam a atividade posteriormente, enfim, aí tinha uma discussão, cada professor adotou uma regra, e aí a universidade também agora ela acabou padronizando, e padronizando também a gente concede um prazo aí para quem não enviar até o dia 4, acho que eu estipulei lá o dia 7, salvo o melhor juízo, agora eu não lembro de cabeça, deixa eu dar um... Acho que foi dia 7. Então, assim, tem um prazo tranquilo. Só reiterando também que essa atividade vocês podem fazer em dupla dessa vez, tá? Aproveitem para tentar aí deixar algo mais leve possível. Por óbvio, quem não quiser fazer em dupla, a gente não está forçando vocês a fazerem, fiquem totalmente à vontade, mas existe a possibilidade aí de fazer em dupla também. Então, são 5 questões objetivas e uma questão subjetiva. A questão subjetiva, eu fiz algumas indicações ali de algumas observações, porque essa questão poderia levar a erro vocês, tá? Então, como o objetivo não é fazer vocês levarem a erro, né? Eu fiz algumas indicações, principalmente no que se refere ali no nosso artigo 1523, inciso 1º, nossa súmula 377 do STF, se é necessária ou não a prova do esforço comum desse casal dentro daquela regra, daquela questão que eu coloquei para vocês, e a depender aí da interpretação que vocês, obviamente, basado dentro de uma doutrina ou jurisprudência, vocês vão assim, é necessário ou não a prova do esforço comum desse regime de imposição da separação obrigatória, né? Foi algo que a gente tratou também durante o semestre passado, tem vídeo lá no Jacar, na plataforma sobre isso, então basta rever lá, que vocês também conseguem fundamentar bem aí essa questão, tá? Então, esse trabalho até o dia 4, tranquilo, não precisa escrever muito, pode ser sucinto, mas fundamente, tá? Porque, querendo ou não, se fundamentar bem aí, a gente consegue fazer uma análise um pouquinho mais aberta dessa questão subjetiva também, beleza? Então, 2,5 das questões objetivas, que são 5 questões, mais 2,5 da questão subjetiva, que é formada por essa questãozinha que eu achei interessante aí, de concurso público todas, eu indiquei até os concursos, para vocês trabalharem, tá? Então, só para a gente retomar a aula passada, a gente fechou a questão desse cônjuge sobrevivente, fechou entre aspas, né? Porque a gente vai voltar nessa matéria. A questão da concorrência, a gente vai estudar caso a caso, por exemplo, casos concretos, porque por enquanto foi aquilo que eu falei para vocês. A gente está introduzindo a matéria, a gente está trabalhando conceitos chaves, não adianta eu querer chutar a porta e passar assim, algo complexo, porque não é esse o intuito. O intuito é a gente caminhar aos poucos e construindo isso conjuntamente. Então, obviamente, a gente terminou a parte do cônjuge sobrevivente, mas nós retornaremos a esse cônjuge sobrevivente o mais rápido possível, porque a depender aí do caminhar das aulas, talvez aí na semana que vem a gente já volta para trabalhar aqui os casos concretos dessa sucessão desse cônjuge concorrente, como é que fica em relação aos descendentes. A gente estudou já um pouquinho, mas como que fica em casos concretos, casos mais polêmicos, com os ascendentes, como que fica isso tudo, tá? Então, a gente fechou ali falando das questões processuais, da legitimidade desse cônjuge sobrevivente para fazer reclamação, por exemplo, de perdas em danos
em nome desse falecido, né? Enfim, de toda essa questão de que ele tem a prioridade de ser um inventariante. Outra coisa, por exemplo, se não tiver a nomeação desse testamentário, né? Dessa pessoa que vai fazer todas as questões ali do testamento, fazer a abertura desse testamento, às vezes levar em juízo, a gente vai estudar o testamento em espécie e, bem, cada uma das suas espécies, mas se não tiver também, quem fica com esse munus, né, com essa responsabilidade também é esse cônjuge sobrevivente, enfim. Ele é administrador provisório da herança, ele possui a posse dos bens particulares desse falecido, ele pode ser usufrutuário, depositário, procurador, a variar caso a caso, enfim. E a nomeação prioritária como inventariante, tá? Pois bem, como eu falei para vocês, eu fiz de uma forma um pouco proposital essa não distinção entre o cônjuge e a figura do companheiro, né? E por que isso? Porque, como eu falei para vocês, ali em 2017, houve a declaração de inconstitucionalidade do nosso artigo 1790 do Código Civil, tá? Então, eu queria começar a aula de hoje fazendo a leitura de uma notícia que foi escrita pelo professor Flávio Tartus, à época desse julgamento, para vocês terem essa noção, porque de fato foi um marco histórico aqui para nós, porque imaginemos, né? O reconhecimento dessa união estável é algo que já era há muito tempo preponderante, desde a figura do afastamento, da questão do concubinato, essa ascensão dessa união estável como direitos e deveres, obviamente que não é equivalente ao casamento, tem que ter algumas diferenças, por exemplo, a questão da fidelidade, enfim, foram coisas que nós passamos no semestre passado, mas é muito interessante dar uma lida nessa leitura, porque o direito ele é marcado por fatos históricos e esse julgamento, do meu ponto de vista, para a nossa matéria, é um dos fatos históricos, né? Então, brevemente, vou fazer a leitura dessa notícia, e aí vocês vão acompanhando aqui comigo também, e depois a gente vai trabalhando alguns pontos polêmicos que tem ainda até hoje na doutrina, tá? Então, o Supremo Tribunal Federal, ali no dia 10 de maio de 2017, ele julgou finalmente a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, e após o pedido de vistas do ministro Marco Aurélio, 2 processos foram julgados indefinitivos, ambos com repercussão geral. Então, nós temos 2 temas, tá? Temas 492 e o tema 809. Quando é repercussão geral, sempre vai surgir um tema do Supremo Tribunal Federal que vai fazer alguma coisa vinculante. Não estou falando súmula vinculante, mas, por exemplo, você pode fazer ali uma questão, e aqui surgiu, de fazer... assim, é uma coisa técnica, processual, mas você tem incidente de inconstitucionalidade que você faz direto daí também no STJ. Por exemplo, você tem uma questão discutida no STF e vem lá e aplica efeitos vinculantes, efeitos erga omnes, né? Então vai aplicar aqueles efeitos para todos os casos no Brasil a partir daquele momento. Então você tem um julgado parado lá no STJ, que está tramitando no STJ, vem esse tema e você faz esse incidente de constitucionalidade perante o STJ, e aqui nesse caso também da união estável, houve sim essa pacificação perante o STJ também, tá? Então o Supremo vem, julga inconstitucional, aplica esses temas, a gente vai dar uma olhada nesses temas, né, que formam ali uma leitura dessa interpretação desse dispositivo, e posteriormente vem o STJ e também declara aí inconstitucional esse artigo 1790 do Código Civil, beleza? Então, o primeiro desse recurso foi o recurso extraordinário 878.694 de Minas Gerais, que teve o tema 809. O relator desse processo foi o Luiz Roberto Barroso, e esse julgamento ele já tinha começado em agosto de 2016, e aí já tinham 7 votos pela inconstitucionalidade desse dispositivo. No caso, Luiz Edson Fachin, Teoriza Vasque, Rosa Weber, Luiz Fux, Celso de Mello e Carmen Lúcia, e além do próprio relator. Aí foi feito o pedido de vistas do ministro Dias Toffoli, o processo voltou ali em 2017, tendo o Dias Toffoli julgado pela constitucionalidade dessa norma, porque haveria uma justificativa constitucional para o tratamento diferenciado, né, do casamento e da união estável. Então,
o Dias Toffoli entendeu que, sim, existe um tratamento diferenciado perante a Constituição, e essa seria a razão de ser desse dispositivo do 1790. Isso em 30 de março de 2017. Aí veio o Marco Aurélio, pediu vistas desse processo, e esse processo foi unido a um recurso extraordinário, que foi o extraordinário 646-721 do Rio Grande do Sul, que tratava, no caso do Rio Grande do Sul, de uma sucessão ali de um companheiro homoafetivo. E Marco Aurélio, e eles acabaram entendendo ali, por juntar esse processo. Dois processos, então, recurso 6721 do Rio Grande do Sul e também o recurso extraordinário 878694 de Minas Gerais. Beleza? Então, era o tema 498 de repercussão geral e o tema 809 também de repercussão geral. Então, continuando aqui, esses processos ficaram, então, até maio ali de 2017, que foi retomada aqui essa discussão, e o ministro Marco Aurélio falou que não tinha uma razão de ser para existir uma distinção entre a união estável homoafetiva e a união estável heteroafetiva, na linha do que a gente já estudou, que foi aquela DPF 132 do Rio de Janeiro, que tinha questão ali de servidores para aposentadoria desses servidores. Acho que vocês lembram desse caso, que foi julgado lá em 2011, que foi um julgado também paradigma aqui para nós na questão das uniões homoafetivas, né? E aí, no que concerne esse tratamento diferenciado da união estável diante desse casamento, ficou asseverado que não havia qualquer inconstitucionalidade, devendo ser preservado o artigo 1790 do Código Civil, na linha de um dispositivo que está na Constituição, que é o parágrafo 3º do artigo 226. Então, enfim, continuou aí esse julgamento. No final das contas, como eu falei para vocês, estava 7-1, né? Todo dia um 7-1 diferente. E aí o placar do tema 498 ficou 8-2. E aí o ministro Dias Toffoli tinha voltado no divergente naquele primeiro tema, ele ficou ausente nesse segundo julgamento. E aqui surge o informativo 864 da Corte, que fala para nós, e aqui vocês têm que prestar atenção, ó, o informativo 864 do STF. O Supremo Tribunal Federal afirmou que a Constituição prevê diferentes modalidades de família, além da que resulta do casamento. O Binho abre o som, fecha o som, Binho. Ajuda a gente aí, Binho. Pois bem. Então, entre as modalidades, a questão da união afetiva, que após a vigência da duas leis ordinárias jurídicos sucessórios do casamento e da união estável. A Lei 8.971 de 94 e a Lei 9.278 de 96. Mas o Código Civil, no entanto, desequiparou para fins de sucessão o casamento e as uniões estáveis. Dessa forma, promoveu o retrocesso e hierarquização entre as famílias, o que não é admitido pela Constituição Federal, que trata todas as famílias com o mesmo grau de valia, respeito e consideração. E o artigo 1790 do mencionado Código é inconstitucional porque viola os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana, na modalização à proteção deficiente e da vedação ao retrocesso. Enfim, aqui também é só para passar para vocês. Depois eu posso enviar essa notícia para vocês, porque eu acho interessante vocês terem isso, que é uma leitura completa desse jogo, tá? Mas ficou definido dentro desses dois temas, né, que é inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil. Então, lá em 10 de maio de 2017, foi proclamada a inconstitucionalidade desse artigo 1790 do Código Civil e o Supremo veio e edita uma tese vinculante, que é o tema 498 também. Então, eu falei o outro tema e agora o tema 498, o que ele vai falar para nós? Que é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros previstas no artigo 1790 do Código Civil, devendo ser aplicado tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável o regime do artigo 1829 do Código Civil. Então, o que isso quer dizer para nós?
que o artigo 1790 saiu de jogo. Ele foi declarado inconstitucional, ele consta no código de vocês, no Vadimeco, enfim, mas ele foi declarado inconstitucional. Se ele foi declarado inconstitucional, não pode existir um vácuo na legislação e o Supremo vem e preenche esse vácuo dizendo que se aplica a regra do artigo 1829 do Código Civil. O que é o artigo 1829 do Código Civil? Foi tudo que a gente estudou até agora. Ele equipara a união estável ao casamento. Só que aí, vale ressaltar que, via de regra, não. A união estável ela tem que ser diferente do casamento. Se a união estável fosse a mesma coisa que o casamento, não teria o porquê dela existir, né? Então, tem as questões das formalidades, toda aquela parte que a gente já estudou, enfim, editais, etc. Mas aqui na nossa união estável, por exemplo, a questão do regime da separação obrigatória, né? Por exemplo, aquele companheiro que tem acima de 70 anos de idade. Professor, esse regime dessa união estável será também o regime da separação? Oi. Eu não sei se para os outros também, mas para mim está falhando bastante o áudio, a voz às vezes fica distante e retorna. Outros, se pronunciem, por favor. Para mim tá um pouco também, prof. Às vezes dá uma falhada, não sempre, mas às vezes dá uma cortada no que você está falando. Tranquilo. Vamos tentando aqui. Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Eu mudei aqui o microfone. Ok. Beleza? Obrigado, viu, Ana? Pois bem. Então, a gente, novamente, então, se declara inconstitucionalidade número 790, se aplica o 1829 do Código Civil. Como eu falei para vocês, tem aquela possibilidade de se fazer um incidente de inconstitucionalidade perante o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e assim foi feito. Então, dentro do RESP, que também foi o RESP paradigma, vamos dizer assim, né, apesar que aqui no direito civil a gente evita falar paradigma e utiliza um pouco mais a expressão precedente, né, deixa o paradigma lá para o direito do trabalho, mas aqui a gente tem um precedente muito importante do STJ, que foi o RESP 1337-420 do Rio Grande do Sul, que acaba se alinhando a esse sentido do Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade dos 1790. Pois bem, voltando então onde eu tinha parado, a união estável ela não pode ser igual ao casamento. Se ela for igual ao casamento, não tem por que ela ser ponto, né? Então, por exemplo, na questão da separação obrigatória, legal, para pessoas acima de 70 anos de idade, não faz sentido se aplicar a imposição do regime da separação. Então, pessoas que entram numa união estável acima de 70 anos de idade não deveriam ser submetidas a esse regime da separação obrigatória, mesmo com a súmula 377 do STF, etc. A questão é que o STJ ele acaba impondo a mesma restrição a essa liberdade desse pai que também assume ali uma união estável. Então, tanto para o casamento quanto para a união estável, nessa questão do regime da separação obrigatória, também é aplicável perante o STJ essa imposição desse regime de bens. Mas o que ficou aqui inquestionável é que esse companheiro, essa companheira sobrevivente, deve passar a figurar lá no nosso rol de herdeiros necessários na regra do artigo 1845 do Código Civil. Ele não está lá. Mas, por essa interpretação que o STF deu para essa matéria, a gente começa a entender que o nosso companheiro, nossa companheira, essa pessoa estável, ela é sim herdeiro necessário. E se ele é herdeiro ou herdeira necessário, o que a gente tem, né? A gente tem o direito à legítima na regra do 1846. Então, igual o Alisson fez aquela pergunta para nós lá, no regime da separação, você poderia fazer, por exemplo, o testamento sem observar a legítima? Eu falei para ele que não poderia, porque existe um herdeiro necessário. E aqui existe essa mesma dúvida, né? Será que esse companheiro, essa companheira, por entre aspas, não ser um herdeiro necessário, uma herdeira necessária, poderia ser excluído ali dessa sucessão através de algum testamento, algo nesse sentido? E, ao meu ver, e aqui embasado, por exemplo, no Paulo Lobo, na Maria Berenice Dias, etc.,
No meu ver, não, tá? Como ele é um herdeiro necessário, ele não pode ser excluído porque ele tem direito à legítima, ele tem direito a esses 50%, ele tem que ser preservado nesse patrimônio disponível, tá? A questão que se coloca é de um embate doutrinário muito grande até agora. Não existe uma pacificação na jurisprudência, então a doutrina acaba se matando para discutir se esse companheiro, se essa companheira sobrevivente é ou não herdeiro necessário. Por quê? E aqui também eu vou me apoiar na doutrina. O Mário Delgado, por exemplo, ele vai falar que não, que esse companheiro sobrevivente, essa companheira sobrevivente, não é herdeiro necessário. Por que ele fala isso? Ele diz para nós, ó, sob a alegação que o STF, ao rejeitar os embargos de declaração, afirmou que, aqui o que o STF falou para nós, não há que se falar em omissão do acordo em relação ao artigo 1845 ou qualquer outro dispositivo do Código Civil, pois o objeto da repercussão geral reconhecida não os abrangeu. Não houve discussão a respeito da integração do companheiro ao rol de herdeiros necessários, de forma que inexiste omissão a ser sanada. Pois bem, então, essa é a visão que o Mário Delgado se fundamenta utilizando. Aqui continua. Em respeito ao princípio da demanda e da congruência, que são duas regras processuais, que estão lá dentro do nosso Código de Processo Civil, no dispositivo do 141 e no 492, fala que assim, ó, não significa que o fundamento utilizado no julgamento não sirva de diretriz para a interpretação de outros dispositivos legais maculados de igual inconstitucionalidade. Pois bem, o que a gente está querendo falar aqui? A fundamentação da inconstitucionalidade do 1790 seria também uma possível linha argumentativa para se declarar a inconstitucionalidade desse 1845. Se a gente não essa hermenêutica, que é um pouco mais aberta, infelizmente, mas ela é um pouco mais aberta, a gente acaba fechando porque a gente começa a ter uma incongruência dentro do sistema. Por quê? Porque se é inconstitucional 1790 e se equipara a figura do casamento, desse cônjuge sobrevivente, como que vai se equiparar não colocando esse companheiro como herdeiro necessário? Esse foi o intuito do STF. Então, por mais que não se tenha a discussão do artigo 1845 do Código Civil, lá nesse julgamento, desses dois recursos extraordinários, é função nossa, é função do intérprete, entender qual que foi o fundamento da inconstitucionalidade desse dispositivo e, dentro do fundamento da inconstitucionalidade desse dispositivo, fazer uma leitura do 1845. Então, por exemplo, o Paulo Lobo, ele vem sustentar, e aqui utilizando alguns enunciados do nosso Conselho da Justiça Federal, do STJ, pois bem, esses enunciados das jornadas, que eu sempre acabo passando para vocês, ele sustenta, por exemplo, o Paulo Lobo, tá? Eu falei do Mário Delgado e agora a visão do Paulo Lobo, que permanecem efeitos sucessórios distintos, os decorrentes do regime matrimonial de bens para o casamento e o regime de bens adotados pelos companheiros na união estável. O que o Paulo Lobo vai argumentar? Ó, que é inadmissível que a Constituição assegure a liberdade de escolha das pessoas pelas entidades familiares que desejarem constituir e manter, reduzindo-lhe os direitos sucessórios. A referência a um dispositivo legal não significa que somente ele foi fulminado de inconstitucionalidade. Tanto que o próprio autor aqui, no caso, o Paulo Lobo, ele fala de outras discriminações que foram eliminadas do Código Civil. Então, além do artigo 1829, que é a nossa ordem de vocação hereditária, que a gente já deu uma estudada lá, e concorrência com esses descendentes e com esses ascendentes, aplica a união estável os artigos 1831, que também é o nosso direito real de habitação, que a gente estudou na aula passada, que é um importantíssimo direito real de habitação, 1832, que trata da cota hereditária mínima na concorrência entre os descendentes comuns. A gente vai estudar essa questão da cota mínima, né, mas tem uma preservação ali de 1/4, enfim, a gente vai estudar isso. O artigo 1836 e 1837, que é a concorrência com os ascendentes, 1838 e 1839, que é a preferência do companheiro sobre os colaterais. Então, se você está discutindo a interpretação do 1790, que é um grande dispositivo em discussão, que se colocou lá no STF, por óbvio que se equipara ao casamento, para fins de direitos sucessórios, todas essas regras, direito real de habitação, essa questão de concorrência com o ascendente, com o descendente,
etc., as questões das cotas mínimas, também devem ser aplicadas aqui para a união estável. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, na verdade, o que ele acaba fazendo é proclamar a inconstitucionalidade dessa distinção de regimes sucessórios entre os cônjuges e os companheiros. Essa foi a intenção do STF. Então, se vocês tiverem o trabalho de ir lá perante esses dois recursos extraordinários, interpretar, ler, enfim, a gente vai entender que a intenção do STF foi, sim, julgar inconstitucional essa distinção dos regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros. Então, o STF ele acabou não se limitando a reconhecer a inconstitucionalidade desse único artigo 1790 ou de um único instituto, que é essa concorrência sucessória, que é a regra do 1790. O artigo 1790 ele tratava dessa concorrência sucessória. Ponto. Quando o STF vem e declara inconstitucional essa distinção desses regimes sucessórios, na verdade ele está declarando inconstitucional todo o sistema. E ele não precisa ir lá dispositivo por dispositivo para reconhecer essa inconstitucionalidade. Basta ele dar o direcionamento, ele deu esse direcionamento no tema 498, enfim, para nós e a gente, eu digo a gente como intérprete, né, como hermeneutas, fazer essa aplicação. Às vezes isso pode ser perigoso, tá? Mas aqui não. Porque a gente tem que entender qual que foi a real fundamentação, e a fundamentação foi nesse sentido. Então, quando vocês pegarem lá o artigo 1790 do Código Civil, ele determinava para nós que o companheiro sobrevivente teria ali uma restrição à metade dos bens adquiridos de forma onerosa durante a vigência dessa união estável. Então, isso caiu. E, além disso, o Supremo Tribunal Federal ele também tirou o companheiro dessa... tem essa questão da ordem da vocação hereditária, né? Nós estudamos brevemente essa questão. Só que o companheiro ele estava lá em última posição. Então, o companheiro, assim, se passava para os ascendentes, para os descendentes, enfim, e passava por todo mundo. E aí, se não tivesse ninguém, para não ficar uma herança adjacente, a gente vai estudar o que é herança adjacente, batia no companheiro. Então, o STF declara também constitucional essa questão, ele tira esse companheiro dessa última, né, posição nessa ordem de vocação hereditária e vai colocar esse companheiro melhor dizendo, nesse mesmo patamar desse cônjuge sobrevivente. Então, o companheiro sobrevivente, ele vai gozar ali de preferência sucessória, tá? Ele vai concorrer, enfim, todas as regras do 1829. Então, ambos, tanto o companheiro quanto o cônjuge, enfim, eles serão sim convocados à sucessão antes dos irmãos, antes dos tios, antes dos sobrinhos, antes dos primos do falecido. Antigamente não. Antigamente passava pelos irmãos, tios, etc., por esses colaterais, enfim, para depois chegar no companheiro. Agora não é mais assim, tá? Agora é a mesma regrinha que a gente já estudou perante o cônjuge sobrevivente, tá? Além disso, vale ressaltar sempre isso para vocês, e aqui, aliás, aqui tem um ponto interessante, que é um ponto processual um pouquinho mais diferentezinho. Por quê? Porque não vai ser necessária uma prova pré-constituída dessa união estável ou uma sentença declaratória de existência para admitir ali, para reconhecer nesses autos de inventário, enfim, a presença desse companheiro, tá, no inventário. Não é necessário. Não é necessário. O que acontece? E isso na prática acaba acontecendo, tá? Imaginemos um inventário judicial, supondo que tenha menores, é o mais comum, né? E vem esses outros herdeiros, né? Esses descendentes, uma hipótese, e concordem que esse falecido, essa falecida, tinha uma união estável com essa pessoa. Então, tendo essa união estável e tendo a concordância desses herdeiros, não é necessária uma prova pré-constituída dessa união estável ou uma sentença declaratória da existência dessa união estável. Basta a concordância desses herdeiros. E aqui tem um ponto interessante, tá? Então, existe essa possibilidade até comum na prática, tá? Mas não é necessária essa prova pré-constituída. Mas tem também aquela questão da união quando ela tiver uma prova documental. O que é uma prova documental? Por exemplo, uma escritura pública dessa união estável.
Existindo essa escritura pública dessa união estável, enfim, você vai ali se habilitar como esse companheiro sobrevivente. Existem também outras provas, que são provas documentais dessa união estável, que dispensam provas fáticas. E aí, o que basta? No próprio processo de inventário, pode ser reconhecida essa união estável, tá? Mas esse reconhecimento dessa união estável, que é um reconhecimento documental, não será tratado nos próprios autos. Vai ser uma questão incidental, beleza? Então, vai ser aberto um incidente processual para se fazer essa habilitação desse companheiro quando existir uma prova documental e não demandar qualquer outra prova, tá? Então, a gente tem um julgamento do STJ até nesse sentido. Deixa eu achar aqui para vocês que é interessante esse julgamento. Vamos lá. Que fala: recurso especial, ação de reintegração de posse, direito das sucessões. Direito real de habitação, a regra do artigo 1831 do Código Civil. Então, entenda, aqui a gente está tratando de companheiros, mas a gente está preservando o direito real de habitação. Esse julgado é de 2018. Então, aqui que está a interpretação dessa inconstitucionalidade do STF. Porque se não fosse equiparado os regimes, o direito real de habitação não se aplicaria aos companheiros. Tá? Então, entenda que aqui tem uma interpretação da STJ que norteia o nosso entendimento. Tá? Então, e além disso, tem enunciados jurisprudenciais, etc. Mas vamos voltar aqui para o nosso julgado. Artigo 1831 do Código Civil, união estável reconhecida, companheiro sobrevivente, patrimônio, inexistência de outros bens e relevância. Recurso especial interposto contra o acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973, se a controvérsia definida do Código Civil pressupõe a inexistência de outros bens no patrimônio do cônjuge, companheiro sobrevivente. Os dispositivos legais relacionados com a matéria não impõem como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens, seja de que natureza for, no patrimônio próprio do cônjuge / companheiro sobrevivente. O objetivo da lei é permitir que o cônjuge / companheiro sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que resida ao tempo da abertura da sucessão, como forma não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também que permaneça nesse mesmo imóvel, abertura, mas não apenas como concretizar o direito, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não podem negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges / companheiros com imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar. Isso daqui foi recurso especial, RESP 158217 do Rio de Janeiro, da terceira turma. Um outro recurso especial que é interessante, e aqui ele trata dessa matéria também, e aqui já se tratando desse reconhecimento incidental, união estável, fala lá para nós, ação de abertura de inventário, reconhecimento incidental de união estável, comprovação documental, possibilidade, não fixação de termo inicial, prejuízo não demonstrado. O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos atos do processo. Em sede de inventário, a falta de determinação da marca inicial da união estável só importa na anulação de seu reconhecimento se houver demonstração concreta de que a partilha será prejudicada pela indefinição da duração do relacionamento marital. Na inexistência de demonstração de prejuízo, mantém-se o reconhecimento, que foi julgado RESP 1685935 da Nancy Andrighi. Então, a gente tem essa possibilidade dessa questão incidental para se fazer o reconhecimento dessa união estável. Então, não precisa suspender os autos quando se tratar de documentos incontestes, né, de suspensão desses autos, desse processo, petição de herança, nada disso quando for possível essa prova pré-constituída. Mas, sendo necessária a produção de prova que não seja prova não documental, né, da união, por exemplo, uma prova testemunhal, etc., a demanda declaratória para fazer o reconhecimento dessa união estável não está sujeita ao juízo do inventário. Então, a gente não vai tratar a união estável quando tiver outras questões, outras provas a serem produzidas nesse processo. Porque, imagina, ia causar uma confusão gigantesca dentro desse processo, porque são questões distintas que serão discutidas. Então, o que
se faz, né? A gente, agora aqui, dentro da nossa organização judiciária do Estado do Paraná, de todas as normas, o nosso juízo das famílias é o mesmo juízo das sucessões. Então, você acaba provocando o mesmo juízo, tá? Para se fazer o reconhecimento dessa união estável dentro do juízo da família, que não é o juízo das sucessões. Então, imaginemos, em outro estado, se tiver um juiz para sucessões, o inventário vai tramitar na vara desse juiz das sucessões, no juízo, melhor dizendo, desse juiz responsável pelas sucessões, e a ação de reconhecimento da união estável será tratada no juízo de família. Tá? Então, serão coisas distintas. Mas, obviamente, que você pode pedir a reserva dos bens nos autos desse inventário para garantir que esse companheiro sobrevivente, caso essa união estável seja reconhecida, se habilite ali como herdeiro, enfim, dentro dessas regras que a gente está tratando. Tá? Vamos lembrar aqui também, reconhecimento de união estável pós-mortem, né? Reconhecimento de união estável pós-mortem é aquela união estável que vai ser proposta o reconhecimento posterior ao falecimento de um desses companheiros. Então, imaginemos, eu contraio uma união estável e a minha companheira vem a falecer daqui 4 anos e eu não tenho nenhum documento, a gente não fez a escritura pública, não fez nada nesse sentido, e eu vou a juízo para fazer o reconhecimento dessa união estável pós-mortem. Mas quem que será o polo passivo dessa ação, né? E existe uma discussão, mas a maioria da jurisprudência, enfim, isso daí também é algo que é meio irrelevante, mas toda vez que vocês forem ingressar com uma ação de reconhecimento pós-mortem, essa ação terá que ser proposta ali em face de todos os herdeiros do falecido, em litisconsórcio necessário, tá? Então, imaginemos, tem um descendente que é um descendente comum, um descendente que não é comum, você tem que ingressar ali com a ação contra o seu filho e também contra esse outro herdeiro, vamos imaginar ali um enteado seu, etc., né? Uma filiação sócio-efetiva, no termo mais correto, tá? Obviamente que se for esse herdeiro necessário, se for filho seu, você estiver discutindo essa união estável com esse reconhecimento pós-mortem, será nomeado um curador especial ou um advogado dativo para ele, porque pode existir conflitos de interesse, então se nomeia um curador especial para esse filho, para fazer o acompanhamento, enfim. Mas isso a gente já estudou no semestre passado, então essa ação de reconhecimento de união estável pós-mortem, litisconsórcio necessário contra todos os herdeiros deste falecido. Um outro ponto que eu tenho para falar para vocês é que com a declaração da inconstitucionalidade do nosso artigo 1790 do Código Civil, foi determinada a aplicação da regra do direito de concorrência do casamento, aquela regra de direito de concorrência que a gente já estudou um pouco, a gente vai estudar de forma mais aprofundada, mas o direito de concorrência do casamento está sendo aplicado aqui também para a nossa união estável. Nos inventários judiciais em que não tinha o trânsito julgado da sentença de partilha e também nos inventários, nas partilhas extrajudiciais em que não tinha sido feita ainda essa escritura pública, foi aplicada essa regra do Supremo Tribunal Federal. Então, imaginemos que essa ação aí foi proposta lá em 2010 e está até hoje sendo discutida. E é curioso, porque vocês vão pegar na prática aí alguns inventários que tramitam até na vara civil. E agora que a gente tem o juízo especializado, né, da família e sucessões, mas antigamente tramitava na vara civil esse processo de inventário. Então, vamos imaginar um processo lá de 2010, a gente vai aplicar essa regra do Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade do artigo 1790, por toda a repercussão que esse dispositivo teve dentro dos temas, principalmente esse tema que eu passei para vocês, que é o tema 498, que vai falar para nós. Prestem atenção, olha o que o Supremo escreve para nós. Ele não falou que é inconstitucional ali somente a questão da concorrência, do companheiro, enfim. Ele vai falar para nós, olha a primeira frase, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros. É isso que a gente tem que se atentar. O Supremo disse isso e assim a gente tem que se guiar. Então, caiu o artigo 1790
do Código Civil. Eu vou encaminhar esse texto que eu passei aqui brevemente para vocês, que é o texto do professor Flávio Tartucci, que ele vai detalhar as questões da união estável sendo julgada lá no STF, tá? Então, vale a pena vocês analisarem depois, também como uma leitura complementar aí da matéria, beleza? O áudio melhorou, Ana? Como é que estamos? Para mim melhorou, professor. Beleza, que bom. Alguém tem alguma dúvida? Porque entenda, dentro dessa interpretação, vocês podem ver que até mesmo dentro dos julgados que eu li para vocês do STJ, o STJ utiliza, por exemplo, quando está discutindo o direito real de habitação, 1831 do Código Civil, ele vai lá e escreve cônjuge/companheiro. Então, quando eu estava dando aula para vocês, estava falando cônjuge, companheiro, dentro da questão das concorrências, enfim, eu já estava tentando facilitar a vida de vocês para não causar essa confusão que eu tenho na prática, porque eu estudei e eu apliquei o artigo 1790 do Código Civil por bastante tempo. Então, hoje a gente já tem essa questão um pouco mais tranquila, tá? Por óbvio que, na prática, e assim, por mais que o STF diga isso, e doutrinadores digam isso também, na prática, a longo prazo, o que eu acho que a união estável, ela está se igualando ao casamento. Ela não está nem chegando a ser um semelhante, ela está se igualando ao casamento. Porque algumas regras que a gente tinha que aplicar, principalmente acerca da liberdade desses companheiros, a gente não aplica. Então, dentro dessa intervenção do Estado, vem o Estado também intervindo para falar que, por exemplo, no regime da separação obrigatória dos 70 anos, vai se aplicar aqui também a união estável. No meu ponto de vista, isso não deveria se aplicar. Primeiro que é inconstitucional esse artigo da imposição do regime de separação obrigatória. E vai ser declarado inconstitucional daqui a pouco também. Mas, por óbvio, quando a gente está tratando de união estável, a gente tem que ter algumas diferenças aqui. Mas, para fins sucessórios, no meu ponto de vista, e aqui uma visão pessoal, o STF acerta. E acerta em cheio porque essa é a nossa sistemática. Todo sistema se caminhou para isso. E quando a gente tem a questão da não distinção dentro do verso constitucional do artigo 226 da Constituição das modalidades de família, não faz sentido, para efeitos sucessórios, existir uma diferenciação, porque essa diferenciação, na verdade, dentro do nosso Código Civil, ela era até um pouco preconceituosa, vamos dizer assim, naquela figura do concubinato, daquela figura daquela família secundária, enfim, essas questões. E agora a gente tem a aplicação dessa concorrência desses direitos reais de habitação, direito real de habitação, melhor dizendo, no plural, para esse companheiro sobrevivente. Tranquilo? Pois bem, a nossa aula passa rápido. Não sei para vocês, pelo menos para mim a aula passa muito rápida. Então, agora a gente vai falar de um assunto interessante, que é o assunto que vocês estudaram. Lá, eu tenho mais 5 minutinhos aqui para depois abrir a chamada, enfim. Então, vou dar um apanhado geral para introduzir, para a gente pegar amanhã e trabalhar a questão da morte. Prova da morte. Meu Deus do céu, o que a gente vai discutir aqui? Um tema lá que vocês estudaram na primeira matéria de Direito Civil. Comoriência. Bem, a gente vai estudar o Instituto da Comoriência depois, novamente, porque tem efeitos na sucessão. Primoriência no direito de representação, enfim. A gente vai estudar isso. Mas aguardem que a gente vai rever. Mas, na verdade, a gente vai voltar ao artigo 6º e ao artigo 7º do nosso Código Civil. Por quê? Vocês lembram que a existência dessa pessoa natural, de qualquer pessoa natural, termina com a morte dela. Isso é uma regra. Isso está dentro do artigo 6º do Código Civil. Tá? Isso não tem discussão. Precisa entrar com processo judicial para se fazer o reconhecimento dessa morte? Não precisa. Tá? Então, ainda que, por exemplo, não faça parte desse fenômeno do direito à sucessão, a nossa morte será pressuposto para a sucessão. Tá? Por quê? Porque com o evento morte, quando acontece a morte, a gente tem um evento que vai chamar para nós aqui no direito da sucessão como a abertura da sucessão. Então, quando essa pessoa natural morre, a gente tem um
procedimento, uma coisa que se chama abertura da sucessão. O que é a abertura da sucessão? Tentar em uma linha falar para vocês. A gente vai cessar essa capacidade jurídica dessa pessoa que faleceu em relação aos seus bens, mas nós, obrigatoriamente, teremos que garantir ali a outras pessoas a capacidade jurídica em relação a esses bens deixados por esse falecido. E aqui a gente vai estudar um princípio também amanhã, que é o princípio Saint-Simon, o Saint-Simon, enfim, é um princípio francês que ele é presente aqui no nosso ordenamento para falar para nós que quando uma pessoa morre, não pode existir um vácuo de titularidade desses bens. Então, quando uma pessoa morre, vai existir uma transferência desses bens naturais, tá? É algo natural. É um fenômeno que vai acontecer como a morte. Aconteceu a morte, existe a transmissão desses bens. A abertura da sucessão é a mesma coisa que a abertura de inventário? Não é a mesma coisa que a abertura de inventário, a gente vai entender isso. Mas quando a gente estava estudando, eu passei para vocês ainda aquele quadrinho de ato jurídico, fato jurídico, negócio jurídico no nosso semestre passado. Mas a nossa morte, aqui para o nosso direito, e homenageando o Fonte de Miranda, né? A morte vai ser um fato jurídico por excelência. Por quê? Porque a morte ela vai criar direitos e também deveres para outras pessoas, que são essas pessoas que vão ficar ali, que ficam vivos, né? Então, se torna fundamental para nós descobrirmos o exato momento em que essa pessoa faleceu. Por quê? Para saber quando que esses bens se transmitiram, né? Se transferiram, melhor dizendo. Quando que essa herança dessa pessoa surge, né? Enfim, quando que isso se dá? Então a gente precisa saber quando que aconteceu essa morte dessa pessoa. Pois bem, a gente não vai ligar, por exemplo, para quando houve a emissão de determinado testamento, quando foi celebrado o eventual testamento. A gente não liga para quando a pessoa, que é o herdeiro necessário, nasceu, a gente não liga para nada. Só que a gente liga para quando essa pessoa morreu, qual foi o exato momento da sua morte, para saber quando que se deu a abertura da sucessão. Tá? Mas aqui, para nós do direito, é muito difícil saber quando que ocorre essa morte. Então, não é um fenômeno jurídico, é um fenômeno que se discute lá na bioética, é um fenômeno que se discute na medicina, nesses âmbitos, né? Então, vai caber ao médico atestar, que vai fazer esse atestado de óbito, identificar o momento da morte desse indivíduo, tá? Indica para nós daí, dentro da certidão de óbito, a data, o horário ali em que ocorreu essa morte. E essas informações, elas não podem, elas devem constar dentro da nossa certidão de óbito, nosso assento de óbito, que é levado lá a efeito no nosso registro civil das pessoas naturais, dentro da lei dos registros públicos, no artigo 80, parágrafo 1º, tá? Por óbvio que a gente teve evoluções conceituais, aparece, por exemplo, uma figura, melhor dizendo, que é a nossa morte cerebral, que é algo que não existia, mas cabe, por exemplo, na questão da morte cerebral, a esse médico, que é o especialista nesse assunto, determinar qual que foi o momento da morte desse indivíduo, tá? Pois bem, eu paro por aqui. A gente reassume aqui para discutir a questão da ausência, a questão da morte presumida, que são institutos que vocês estudaram há muito tempo, né? E a gente precisa revisitar ali para entender, por exemplo, a morte civil, né? Antigamente existia a morte civil dessa pessoa, enfim, quando existia, por exemplo, a pessoa cometia um crime grave e ela era condenada. E aí, vamos supor, essa pessoa perdia direitos existenciais, direitos políticos, direitos, enfim, perdia todos os direitos. E aí, o que se fazia? Abria a sucessão dessa pessoa, então abria um processo de inventário. Era a morte civil dessa pessoa. Isso não existe mais, graças a Deus, no nosso sistema. Só que a gente vai entender ali, por exemplo, o que é ausência, né? Como que funciona na ausência? A ausência tem prazo, lembrem-se, né? Tem o prazo de 1 ano, depois tem o prazo de 10 anos para declaração definitiva, enfim. Mas esses são assuntos para os próximos capítulos. Deixa eu abrir aqui o Jacad rapidinho para fazer a chamada de vocês. Então, galera, o povo foi entrando aqui. Boa noite a todos que eu não tinha dado boa noite.
Eu lancei a atividade para vocês na plataforma IAD. A atividade pode ser feita em dupla. São 5 questões objetivas, uma questão subjetiva. Se atentem às observações que eu fiz na questão subjetiva, porque vocês, se não se atentarem, vão levar bote. Então, não levem bote, por favor, tá? Aline está aí, Alisson está aí, Magna está aí, Ana Karina, Antônio, Beatriz também, Edilane, Érica, Everson, Jade, Janaína, Cariza. Cariza não está, né? Laís também, Maiara também. Mauro está aí também. Cadê o Mauro? Mauro está por aí? Mauro, Pedro Henrique. Beleza, então. Ô, professor, só tenho uma dúvida se o Everson tá realmente aí, né? Aí fica a dúvida, né? Sempre a piadinha desse cara, professor. Ele não perde a oportunidade. Aí, ó.